Você em algum momento já pensou consigo mesmo? Por que eu não consigo fazer as coisas que eu simplesmente tenho que fazer? E focar, e lembrar das coisas, e ser organizado, e gerenciar meu tempo, e não me distrair. Eu também não. Quando eu era criança, eu era praticamente a imagem do aluno perfeito. Eu sempre tinha as minhas coisas no lugar e trazia os trabalhos na hora certa, sempre tirava boas notas e fazia os trabalhos em sexta-feira em vez de guardar para domingo à noite. É claro, eu não gostava de estudar e achava muito difícil manter o foco, mas quem nunca? Com todas essas qualidades, você nunca pensa que a pessoa tem déficit de atenção na mente, não é? Eu era literalmente uma boa pessoa e sempre pensava que estava fazendo a coisa. Isso até eu me mudar das casas dos meus pais e chegar na faculdade. E imediatamente eu comecei a escorregar. Eu não conseguia fazer mais os trabalhos e faltava aula só quando eu não estava afim. Fazia tudo no último minuto e não tinha interesse em nenhuma das minhas matérias e não conseguia manter o foco. Por mais que eu fosse bem fora da curva de quem eu sou, eu atribuí todo o mérito ao fato de que eu só estava com preguiça e que os vídeos do YouTube estavam bombando. É claro que eu não seria tão boa aluna quando os vídeos do YouTube estúpidos estavam bombando, não é? Eu superei um ano da faculdade e pedi aos meus pais para me darem um ano sabático para ver onde essa coisa me levaria. Spoiler! O ano sabático foi super bom. Tchau, tchau, faculdade. Então, sim, eu oficialmente desisti da faculdade. Estou trabalhando no meu próprio trabalho, sendo eu a gerente dele mesmo e tendo todas as responsabilidades de lidar com um único trabalho de uma vez só. Porque os números não param. Pois era como se estivesse andando para trás. Eu literalmente tinha muita dificuldade em manter o foco, não conseguia fazer qualquer tarefa e eu tinha que me colocar numa câmera de detenção para conseguir fazer qualquer coisa. Achavam um novo interesse e parabéns, eu não conseguia me fazer nada além disso. E por que agora é tão fácil eu piscar os olhos e tá no telhado assistindo o vídeo do YouTube se você precisa de janelas novas? Parece que tudo deu errado. Olha pra Jaden. Por que eu não consigo fazer isso atualmente? Olhei pra trás e vi como tudo era muito mais organizado antes. Olha pra mini Jaden e a sua fila de patos. Eu costumava colorir todas as minhas fichas. Agora eu não sei onde estão as malditas 3 centímetros que estavam na minha mãozinha agora mesmo. É sério, cadê essa porra? Que eu me sentisse num declínio mental por vários anos, nunca atribuí a culpa a um desenvolvimento falho mental genético. Em vez disso, eu só pensei que estava sendo preguiçosa e que precisava me esforçar mais. Ai, os males da vida adulta. Talvez os seus melhores dias sejam mesmo da faculdade. Quer saber, eu nem gostava tanto daqueles dias assim. Nada, recebo uma mensagem do meu irmão. Fui diagnosticado com TDAH. Isso foi uma grande surpresa pra mim, porque o meu irmão, durante a sua vida inteira, nunca demonstrou nenhum dos sintomas típicos associados ao TDAH. Você sabe, as pessoas descrevem TDAH pra mim como crianças super agitadas que correm pela sala e não conseguem ficar quietas. O meu irmão não era assim, ela era quietinho que nem eu. Mas ao pouco dos sintomas que ele ia mostrando, as coisas começaram a girar. Então, sim, eu tive muita dificuldade na escola pra me concentrar e ter foco na matéria. Mas conseguia ficar super focado com coisas que eu adorava e ficava apaixonado. Tendo falar sobre os sintomas do TDAH me fez sentir reeducada novamente com o tópico. E você imediatamente poderia pensar que eu comecei a procurar um diagnóstico para mim mesma, pois se você tivesse prestado atenção nos sintomas do meu irmão, isso seria as coisas que eu exatamente estaria passando nesse preciso momento. Mas com trabalho em vez de escola. Mas não, eu só disse pro meu irmão: nossa, irmão, eu sinto muito por você, Felipe. Então, de qualquer forma, voltando pra luta, pra conseguir abrir o meu programa de desenho como se 2 blocos de quinteto estivessem amarrados na minha mão. Falha no desenvolvimento? Não. E você sabe a preguiça batendo? Você sabe, a vida adulta. Odeio segunda-feira. Embora eu não possa ter pensado imediatamente que eu também pudesse ter TDAH, a semente mental foi plantada. Você sabe, é genético, então eu conscientemente sabia que tinha isso. Então fiz uma terapia comigo mesma para ver se eu também podia ter os sintomas de TDAH. E era possível. Revelação chocante? Previsão? O meu departamento de produção, enquanto isso, só tava ficando pior e pior. Eu tinha a mesma atenção que um cachorro de desenho animado. Eu me distraía das coisas imediatamente que elas entravam na minha cabeça.
E ficava viciada em coisas nada a ver com o que eu tinha que fazer. Tinha uma luta constante acontecendo dentro da minha cabeça para conseguir colorir uma tarefa, mesmo sabendo que ela duraria apenas 15 minutinhos. Vocês não entendem? Era como se fosse uma tortura medieval conseguir me sentar e forçar a dublar uma cena simples. Você sabe, é só uma coisa que eu faço há 10 anos e já definitivamente estou acostumada. E sim, a partir do momento que eu começo, eu fico focada e você só me tira dali com um pé de cabra. É claro que tem os seus bens e males, mas não, eu vou lutar comigo mesma pra conseguir enfiar minha bunda nessa cadeira por... Eu já nem sei o que é esse momento. A coisa que mais me afetava no TDAH era o facto de eu sempre ter a memória da escola. Eu sei o que é se sentir no controle. Sabe, faz bem. E eu queria fazer isso de novo, eu só tinha que fazer com mais esforço. Mas de repente uma luz se apagou no meu cérebro. E tarefas simples que eu conseguia fazer normalmente eu já não consigo. Eu me sinto patética. Tarefas simples viraram um desgaste enorme a ponto que parece que eu tô completamente fora de controle. Então fiz a última coisa que sobrava pra mim. Procurar um diagnóstico pra mim de TDAH. É claro que eles iam dizer, não, você é uma pessoa normal, só precisa se esforçar um pouco mais. Então eu fiz isso uns 8 meses depois. Sabe, um dos primeiros sintomas do TDAH. Eu fui ver um terapeuta e ele perguntava as básicas. Tem dificuldade de se concentrar? Sim, mas só uma vez. E daí eu ficava falando desse comportamento específico por várias horas. Eu vi ele por algumas semanas e chegou no dia do diagnóstico. Os meus nervos estavam em fúria. Ele provavelmente ia dizer que eu era uma pessoa normal e que precisava me esforçar um bocadinho mais. Ok, você tem obviamente os sintomas de distração do TDAH e autismo. Yupi! Eu finalmente consegui! Pera, qual era a última? Ele explicou as diferentes formas pelo qual o TDAH me afeta e as diferentes funções que eu tenho em comparação com os outros. Ele até deu um livro de 37 páginas de como o meu cérebro funciona. E eu já li todo ele, com gráficos e tudo. E várias vezes. Mas com isso eu chamo de documentos de autismo. E esse não vamos falar hoje, né? Eu não quero ficar falando muito desse, não. Bom, aqui há 2 tipos de TDAH. Imperativo, interativo e combinado, que é tanto TDAH interativo e combinado. Imperativo é o típico que as pessoas apresentam para qualquer um. Sabe, aquelas crianças que têm pouca atenção, não conseguem parar quietas e têm tendência a falar muito. E geralmente elas não conseguem fazer tarefas simples. Inativo. Bom, esse daqui é o que eu tenho, com pouco foco, memória, organização e atenção. E também tem o combinado, que é tanto imperativo quanto interativo. É literalmente o jackpot do TDAH, meu amigo. Também comentei com o terapeuta como eu era uma criança organizada diferente de quem eu sou, e o qual isso me confundiu sobre o TDAH. E ele deu 2 explicações por isso. A primeira é que, como eu tinha minha mão ao meu lado para me guiar nessas tarefas, eu conseguia sentir que eu estava normalmente no controle de tudo, já que ela sempre estava atrás de mim, me guiando e mostrando o que eu tinha que fazer para me manter focado. E quando eu saí, foi aí que tudo declinou. Outra explicação que ele deu também é que os homens experienciam de maneira diferente das mulheres do TDAH, o que também é pouquíssimo estudado. Eu amei ouvir isso. O sentido dos homens pode ser mais fácil de se encontrar, já nas mulheres é um pouco mais difícil. Além de que os sintomas de TDAH podem ser só começar a apresentar lá para mais da vida adulta. Mas isso foi o que me disseram, eu não sou especialista, tá? Enfim, as 2 explicações fazem muito sentido para como eu funciono e quem eu sou e tirou a minha síndrome do impostor de TDAH. Eu não achei que ser diagnosticada me faria sentido. Mas assim que eu ganhei o meu certificado de TDAH e o meu pirulito, isso mudou totalmente a maneira de como eu fazia as coisas. É difícil ainda me pôr em ação e fazer certas tarefas que eu não acho tão difícil assim. Mas consigo parar de ser tão dura comigo mesma. E faço meio que esses acordos mentais para diminuir o foco e reequilibrar tudo que eu tenho.
Uma das coisas que eu lido é, por exemplo, se eu realmente não quero editar um vídeo, eu falo: tudo bem, eu sei que essa tarefa vai demorar muito, então vou fazer outra tarefa para que o meu cérebro entre em modo ativo, como, por exemplo, organizar o meu quarto. Desse jeito, eu começo a me sentir mais produtiva e consigo enfrentar a tarefa original. Não ajuda tanto, mas facilita muito no modo operante. Outra coisa que eu sei é que, sabendo que isso pode ter na minha cabeça, me ajuda a fazer as coisas mais. E quando eu ganhei o meu certificado de TDAH, eu não pensei em me medicar. Eu já saber que tenho isso já seria o suficiente. Mas, bom, a criadora de conteúdo em mim falou: já que eu vou fazer um vídeo sobre como é ter TDAH, seria legal dizer como é ser medicado pela primeira vez, nem que fosse só por um dia, sabe? Então eu me mediquei e trouxe uma pílula. Adderall, de medicação imediata. A medicação imediata não quer dizer que eu não preciso tomar todos os dias. E eu posso usar apenas quando eu preciso fazer alguma tarefa e desgasta depois de alguns minutos. Também um de prolongação prolongada, em que você toma e ele funciona durante todo o dia. Mas na hora que eu ia tomar, eu percebi uma coisa. Eu fiquei um pouco assustada. O que essa pequena pílula vai fazer na minha cabeça? Eu conheço vários amigos que têm TDAH e eles são a maior quantidade em comparação de que não têm. Sabe, a síndrome do TDAH, né? Mas bom, eles me disseram que quando você toma, você se sente um deus e consegue fazer qualquer coisa. Eu fiquei tipo, como é que será que isso funciona? Eu vou me sentir totalmente diferente de quem eu sou? O que essa pequena pílula pode fazer no meu cérebro? Fica parecendo que a gente tá tomando droga pela primeira vez e todo adulto nos avisa pra não fazer isso. Você se sente uma pessoa totalmente diferente? Eu não sei se estou pronta pra experimentar a imortalidade. Evitei tomar Adderall por tanto tempo porque eu tava com medo do que isso poderia fazer. Mas 7 horas depois, eu percebi que eu não conseguia fazer um único roteiro. Se eu não escrevo nenhum roteiro, a equipe de produção fica sem o que fazer, já que eles têm que trabalhar para que eles possam pagar suas contas e sobreviver e essas coisas. Eu decidi na minha cabeça que eu não conseguia escrever um mísero roteiro. E pra mim era muito mais fácil pular de uma ponte de 100 metros do que escrever um roteiro no computador. E passou tanto tempo na minha cabeça dizendo: eu não vou deixar você fazer nadinha até que você escreva esse roteiro. Não vou deixar você viver um único momento na sua vida até que você escreva esse roteiro. Não quero, acorda, vai pra ponta. Depois de algum tempo eu decidi que a minha única opção era tomar o Adderall. Eu falei muito com James porque ele já tinha tomado Adderall há alguns dias e sabia como era. E depois que eu senti, eu liguei pra ele e disse: tá bom, eu fiz isso, o que acontece? Eu começo a tremer, eu fico a fazer um deus. E ele me ajudou muito nesse processo, então... As vozes estão parando. De repente, todas as vozes pararam. E eu conseguia me concentrar. Eu não tinha tantas vozes me dizendo pra eu fazer outra coisa. Que eu conseguia me concentrar. Eu estava me sentindo focada pela primeira vez e conseguia... Foi incrível. Eu mandava tanta mensagem pro James falando como eu precisava disso. E eu conseguia me concentrar e escrever um roteiro sem ter que fazer uma pausa mental a cada 10 minutos. E a Kathleen me mandou uma mensagem e eu não respondi. Continuei escrevendo e depois eu respondi ainda. Em vez de cair num vazio de buraco de pesquisas na internet sem saber o que acontecia, eu conseguia me focar em escrever um roteiro. É sério, o que estou very crazy? Por que essa maluca consegue fazer? Eu sei que para pessoas normais, elas não conseguem viver no dia a dia. Tipo, não é possível você conseguir viver no dia a dia sem ter mini voz na sua cabeça te falando: vê o que tem no TikTok. Não, vocês se distraem e esquecem absolutamente do que estão. Não, você esquece do que está fazendo e bum, vai, não pode. Qual é? Eu não sabia que essa pequena pílula podia fazer alguma coisa. De uma a duas, eu ia sentir nada ou ia me sentir uma pessoa totalmente diferente e andar pelas casas correndo. Pensava que essa pílula era perigosa, mas não, me senti eu mesma, só que com a vida mais organizada. E depois de 2 meses de guerra, eu consegui tomar uma pílula que eu conseguia fazer há anos. E você sabe qual roteiro eu escrevi enquanto tomava Adderall pela primeira vez? Sim, esse daqui. Eu literalmente estava escrevendo o roteiro desse daqui a preciso momento. Tudo graças a Adderall.
Sério, eu me senti libertada pela primeira vez. O meu cérebro já não ficava horas maluco. Literalmente ficava uma coisa mais controlada. E eu conseguia fazer qualquer coisa que eu poderia sem me distrair. E qualquer desvio estúpido que eu na verdade não ligo, sumia imediatamente. Uma das melhores partes é que eu nem demorei tanto pra fazer esse roteiro. Eu escrevi um roteiro em 3 horas. Diferente das minhas normais 12 horas. Uau, é incrível como eu só precisava de uma pequena pílula pra conseguir fazer tudo o que eu queria. E sabe o que eu fiz logo em seguida? Eu saí e comecei a arrumar o quarto dos meus bichinhos. Eu literalmente só parti de uma tarefa pra outra. Não é possível. Eu sei que as pessoas que não têm TDAH podem achar isso extremamente idiota, mas aqueles que têm já sabem como é que é realmente possível você ter isso. Estou aqui para te dar uma aula sobre TDAH ou ver se você pode ter diagnóstico ou promover drogas medicinais. Eu só estou aqui para dizer o quão é bom se sentir normal finalmente depois de tanto tempo se sentindo maluco. Você sabe o quão é bom estar em silêncio mental? Se você não tem um síndrome de atenção, aprove o sentimento. Sério, eu passei tanto tempo pra perceber que os meus problemas não eram problemas, mas sim apenas um problema químico no cérebro. Sabe, eu tô escrevendo esse roteiro dizendo sobre todas as sensações que eu passei com o TDAH e aprendendo formas novas de saber como organizar a minha vida. E melhorou tudo ao saber o que tinha na velha e boa cabecinha da Jaden. Ah, e tomar Adderall. Mas você que não tem um sintoma de TDAH e tem medo de ser medicinado, eu sei o quão é assustador. O quão você pode ter isso ou não ter isso. É assustador a sensação de... Pode estar errado, pode estar certo, mas é muito melhor você dar um passo à frente e descobrir por si mesmo. Ainda estou ansiosa para descobrir de maneiras que meu cérebro pode funcionar e de maneiras que dá para funcionar e eu agir de melhor forma. O melhor é conseguir fazer suas coisas.